Santos apresentou na tarde desta segunda-feira, dia 11 de setembro, o seu oitavo reforço da janela de transferências, o atacante uruguaio Maximiliano Silveira, de 26 anos. O Maxi que foi o oitavo, já teve o nono, né, que é o Alfredo Morelos, que inclusive tem apresentação amanhã, tá? Então tem outro vídeo. Mas enfim, dia de apresentação, você já sabe, a gente grava sobre a coletiva, né? Hoje estava um pouquinho mais vazia. O Maxi talvez tenha sido a contratação que o pessoal nem lembra, né, às vezes. Enfim, mas vamos repercutir um pouquinho aqui, colocar a pergunta. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Maxi, boa tarde, bem-vindo ao Santos. Eduardo Jardim, da TV Cultura Litoral. Cara, eu queria que você explicasse essa sua versatilidade, né? Você joga pelos lados do campo, centralizado, mas aonde você prefere atuar, né? Obrigado. Buenas tardes a todos. Bueno, mi posición es de 9, ahí jugando con dos arriba, puedo jugar más suelto ahí atrás del 9 y si no, si juega con uno solo, ahí arriba solo, pero generalmente por centro. Oi, boa tarde, Max. Felipe Noronha, eu vim de Santos. Você falou que prefere jogar de 9. Quando o Furt chegou, a gente fez essa pergunta para ele e ele comentou que não sabia da quantidade de centroavantes de camisas 9 no elenco. Você veio sabendo que tem Marcos, Morelos chegou depois, mas enfim, Morelos, Furt, sabendo dessa briga? Sí, claro, cuando llegué sabía de la gente que había en ataque, que son muy buenos jugadores, hay mucha jerarquía, tanto de Marcos Leonardo como Julio Furch, ahora Morelos, que son muy buenos jugadores, hay una linda competencia, eso está bueno porque eleva el nivel de cada uno y del equipo. Después vengo a sumar desde el lugar que me toque y bueno, a sumar mi granito de arena, si me toca de arranque o de entrar desde la banca, trataré de dar lo mejor. Normalmente, antes já vou explicar, né? Eu gravo da Vila, mas hoje como a gente teve que gravar, eu e Felipe Noronha, algumas coisas pro resenha, então depois acabei saindo e falei, gravo em casa depois, tranquilo. Coloquei a pergunta dele também, porque ele Maximiliano, já explicou que ele não prefere jogar como 9, né? 9 ou atrás do 9, não como ponta. E tem uma outra pergunta interessante que eu também vou comentar em cima depois, mas enfim. E a do Noronha ele fala, né? Se ele já sabia que tinha essa concorrência pro ataque. Então, eu acho que a gente já consegue pensar que o Aguirre vai tentar utilizar uma dupla de ataque, algo que eu gosto, mas não com aquele 2 atacantes e 2 pontas também, enfim. Eu acho que é viável usar uma dupla de ataque, mas depende do equilíbrio do resto do time, tá? Não sei se eu me fiz entender bem. Mas não necessariamente jogar 2 jogadores no meio, 4 lá no ataque com 2 pontas e 2 atacantes. Uma dupla de atacantes com meio de campo balanceado, com jogadores que tenham versatilidade para jogar pelos lados, pode ser bem viável também, não necessariamente os pontas, tá? Mas enfim. Aí me preocupa só a questão de que se a versatilidade dele, que foi uma coisa falada quando o Santos foi contratado, né? Eu perguntei para ele por isso, né? Mas ele não se demonstrou tão versátil assim na questão de... Ele não falou sobre jogar aberto, né? É um pouquinho preocupante, porque eu pensei que ele seria esse cara também como alternativa, né? Mas enfim. A outra pergunta, eu peço desculpa, não vou lembrar de quem foi. Agora eu deveria ter visto a coletiva para saber, né? Foi do Bruno Lima, né? O Bruno Lima da Trivela. Que ele pergunta por que o Maxi não foi bem no México, né? Ele saiu do Campeonato Uruguaio artilheiro com 21 gols em 30 jogos, ficou no México e fez só um gol. Bem preocupante. E ele explicou que ele jogou como meia, jogou como segundo armador, até como ponta também. Por isso que ele estava mais longe do gol e teve esse rendimento pior. Ou seja, então, na ponta, acho que ele mesmo explica que talvez não seja a melhor ideia ele jogar por ali, né? O que é um pouquinho preocupante no caso de... Não vai ter, então, o Maxi aberto lá na ponta direita para substituir alguém, enfim. Mas do lado direito, por exemplo, a gente só tem
Lucas Braga e Wesley Patati, né? Então, sim, são opções limitadas que eu pensei que a vinda do Maxi seria para suprir, né? Para pelo menos dar essa opção a mais. Aparentemente não, a gente pode ter uma noção aí de que ele vai ficar mais como centroavante ou segundo atacante ali, né? Assim como tem acontecido nos finais de jogos com o Marcos Leonardo e Furt, né? É que o Furt normalmente entra bem no finalzinho, né? Faltando pouco tempo para acabar, enfim. Mas tiveram ali algumas respostas interessantes, a coletiva estava mais vazia, porque, repito, é um cara que acabou que passou meio despercebido, né? Amanhã do Morelos já tem muita gente a mais que se credenciou, enfim. É um cara também de mais impacto, mais mídia. Então. Mas o Maxi respondeu também sobre vir ao Santos, falou que já está bem fisicamente, tá? Se já quiser estrear, ele já está bem fisicamente. Falou, claro, sobre na hora que chegou o Santos, ele veio direto, e imaginava, é claro, ele com todo respeito só rodou por times menores, né? Então, vir para o Santos é realmente um salto. Mas disse que sabia da má fase também, e claro que o time não deveria estar ali. Falando aquela coisa toda do elenco ter qualidade e tal, de estar brigando para sair dessa situação, enfim. É esse papo mais padrão. Mas de todas as coletivas, essa me deixou um pouco mais preocupado justamente por essa questão do posicionamento dele. Eu imaginava que ele seria um atacante para jogar em todos os lados. E aparentemente não, né? Vai ser nessa função. É claro que ele falou que pode entrar no segundo tempo, pode começar como titular, pode fazer outras funções que alguém pedir. Mas se ele mesmo fala que no México não foi tão bem, né, como meia, como ponta, então a gente acha que ele não vai fazer essa função aqui. É claro, né? Mas é isso. O Maximiliano Silveira apresentado, amanhã Alfredo Morelos. Comenta aí o que você achou, qual a sua expectativa para o Maxi Silveira. Ele que só tem contrato até o final do ano, né? Inclusive falou sobre isso, que teria que render bem, para, é claro, convencer a diretoria de dar um contrato para ele ano que vem. Mas ele já falou, vamos primeiro pensar em tirar o Santos dessa situação, de jogar, e ano que vem a gente vê o que acontece. E é isso mesmo. Então, até a próxima. Valeu.